E aí, minha galerinha, tudo bom? Estamos de volta com mais uma aula de língua portuguesa para o 7º ano, professor Vitorino Rodrigues, tá bom? Agora pegue seu caderno, sua caneta, seu papel e faça suas anotações que a gente vai começar o nosso conteúdo de hoje. Hoje nós vamos trabalhar a crônica ainda como base, né, texto base para a nossa atividade. E vamos reconhecer a relação entre causa e consequência a partir da leitura de uma crônica. Nós sabemos que uma crônica, por exemplo, é um tipo de texto narrativo em que as ações se sucedem umas às outras, pois a relação de causa e consequência em um texto nada mais é do que essa relação em que algo provoca é o motivo de outro fato ou situação, quer dizer, a causa, né? E esse resultado, o efeito provocado, é o que chamamos de consequência. Bom, vamos ver na prática? Na feira, a gorda senhora protestou a altos brados contra o preço do chuchu. Isto é um assalto. Qual a causa, ou melhor dizendo, que motivo fez com que a gorda senhora protestasse e disparasse a frase, isto é um assalto? O preço do chuchu, não é verdade? Então, causa, o preço do chuchu. Qual é a consequência? O protesto da gorda senhora. Bom, oração é um enunciado que se estrutura em torno de um verbo. Pode ter sentido completo, ou seja, constituir-se como um ato comunicativo, né? Ou incompleto, quando é parte de um enunciado mais amplo, chamado de frase ou período. Por isso, para identificarmos um enunciado como oração, basta que observemos a existência de verbo. Se o enunciado tiver apenas um verbo, será formado por apenas uma oração. Se houver 2 ou mais verbos, a quantidade de orações será a quantidade de verbos presentes ali naquele enunciado. Isto é um assalto. Preciso identificar o quê? Preciso identificar o verbo. Isto é um assalto. Forma verbal é, terceira pessoa do singular do presente, do indicativo do verbo ser. Então, isto é um assalto. Esse enunciado é assim uma oração, porque tem verbo. Mais que banco. Ora, mais que banco, mais que banco. Tem algum verbo aí? Tem alguma palavra conjugada aí? Não, né? Então, se não tem verbo, não é oração. Um assalto. Tem verbo? Não. Assalto aí, embora represente semanticamente, tem um significado, é uma ação, mas é um nome, é um substantivo. Então também não é oração, porque não tem verbo. Ele nem escutou, ele escutou, tu escutaste, eu escutei. Então, escutou é a forma verbal. Então, nós temos aí sim uma oração. Passageiros ergueram-se, puseram o nariz para fora. Nós temos ergueram-se, puseram. Nós temos enunciado com 2 orações, porque tem 2 verbos. O motorista desceu o cobrador, um passageiro advertiu. Então, observe que nós temos desceu, né? Quem desceu? O motorista. Desceu novamente, quem desceu? O cobrador. Um passageiro advertido. Então, se eu quero identificar uma oração, eu procuro identificar o quê? O verbo. Por quê? Porque para que eu tenha uma oração, para que o enunciado seja oração, tem que estar estruturado em torno de verbo. Bom, vamos ver agora os termos da oração. São chamados de termos da oração as palavras ou grupos de palavras que possuem uma determinada função sintática dentro de uma oração, ou seja, desempenham um papel dentro do enunciado, na relação com outros termos. A nossa aula de hoje vai tratar apenas dos termos essenciais, ou seja, que são essência, que são base, que são centrais dentro de uma oração. O sujeito e o predicado. O sujeito é essencial, nós já falamos, ele é base, ele é central. Tá? Ele pode vir no início da oração, ali antes do verbo, ou pode vir no final. Normalmente vem no início, porém, acontece, né, de ele vir numa ordem direta, ok? Pode praticar ou sofrer a ação expressa pelo verbo na oração. A carta foi entregue pelo carteiro, por exemplo.
A ação de entregar, quem praticou foi o carteiro, mas o sujeito é o quê? É a carta que sofreu essa ação de ser entregue. O carteiro distribui as cartas nas residências, o carteiro distribui, essa ação de distribuir, quem pratica é o carteiro. Então, carteiro, sujeito, ele está agindo, está praticando a ação expressa pelo verbo. Bacana? Para identificar o sujeito, eu sugiro que a gente pense no verbo, porque o sujeito está sempre relacionado, ou ele pratica ou ele sofre a ação expressa pelo verbo. E concorda, por exemplo, os meninos gostam, né, de futebol, por exemplo. Então, os meninos, terceira pessoa do plural, o verbo também estará na terceira pessoa do plural. Se a gente acompanha o verbo, vê qual é o número, qual é a pessoa que ele está conjugado, e aí eu vou procurar esse termo que vai estar naturalmente concordando também na mesma pessoa, no mesmo número. Outros ônibus pararam, a rua entupiu. Então, nesse primeiro exemplo, nós temos pararam. Quem parou? Essa ação, eu estou falando de quem? Sobre o que eu estou falando? Outros ônibus. Então, outros ônibus é o sujeito da oração. Outros ônibus está na terceira pessoa do plural. O verbo pararam também está na terceira pessoa do plural. Compreenderam? A rua entupiu. Entupiu é o verbo, é a ação. Mas quem entupiu a rua? Então, essa ação de entupir está aí associada à rua. É o sujeito da oração. A rua, terceira pessoa do singular. Entupiu, terceira pessoa do singular. Todas as ruas estão bloqueadas. Olha, estão bloqueadas. O que estão bloqueadas? Eu estou falando de quê exatamente? Sobre o que eu estou declarando, que eu estou informando alguma coisa? Todas as ruas, então todas as ruas é sujeito da oração. A loura assalta em São Paulo. Quem assalta em São Paulo? Eu estou falando de quem? Sujeito, a loura. Compreende? Então, na confusão, circularam notícias diversas. Circularam é o verbo. Professor, mas aí, qual é o sujeito? É na confusão? Lembra que eu falei daquela regrazinha da concordância? Então, circularam. A ação de circular no plural se refere a quem? Notícias diversas. Então, notícias diversas é o sujeito desse verbo, né? Do verbo circular, ok? O predicado é a parte da oração em que há o verbo vai estar no predicado, portanto, não existe predicado que não possua verbo, locução verbal. Trata-se de um termo essencial para a oração, pois traz todas as informações que se quer transmitir ou declarar sobre algo. Para facilitar o reconhecimento, eu sempre sugiro que a gente comece pelo verbo, porque do verbo eu já sei que o verbo está no predicado, eu sei que esse verbo normalmente representa uma ação que foi praticada por um sujeito, então a partir do verbo eu desenrolo. A gente já sabe qual é o sujeito, outros ônibus, então o predicado, pararam, né? A rua entupiu. A rua é o sujeito. Predicado, entupiu. Bacana? Todas as ruas estão bloqueadas. Todas as ruas é o sujeito. Mas o que eu estou falando sobre o sujeito? Estão bloqueadas. Então, predicado. Okay? A loura assalta em São Paulo. Eu estou falando de quem que é o sujeito? É a loura. Mas o que eu falo? O que eu falo sobre o sujeito é o que a gente chama de predicado. É o que? Assalta em São Paulo. Na confusão, circularam notícias diversas. Nós já identificamos o sujeito aí como sendo notícias diversas, não é verdade? Está se falando sobre essas notícias que circularam. Então, tudo o que se refere a notícias diversas é o que nós chamamos de predicado, aquilo que se declarou, que se falou sobre, ok? Nós temos vários tipos de sujeito e vamos entender agora cada um desses tipos. O primeiro que vamos trabalhar é o sujeito simples. O sujeito simples é formado por um núcleo, apenas um núcleo, ou seja, um termo principal. Por exemplo, o empregado da casa vendeu o seu carro. Quem praticou a ação de vender? O empregado da casa, é o sujeito. Então, agora observe que nós temos aí o empregado da casa. Nós temos 4 palavras aí nesse sujeito, mas apenas uma palavra é núcleo. É uma expressão nominal que a gente chama, em que o núcleo é um substantivo, tá? Qual é o núcleo? Empregado. Quer dizer, vender o carro, a ação de vender foi praticada por empregado. Eles estão sempre omitindo a verdade. Quem está omitindo a verdade? Qual é o sujeito? Observe que eles, terceira pessoa do plural, estão, terceira pessoa do plural. Então, o sujeito, eles.
Como eu tenho apenas uma palavra no sujeito, essa palavra é o núcleo. Então, o núcleo, eles. Sujeito composto. O sujeito composto é aquele formado por 2 ou mais núcleos. Por exemplo, Ana Maria e Joaquim terminaram o namoro. Quem terminou o namoro? Terminaram está no plural. Então, ou o sujeito vai estar no plural, ou então vai ser um sujeito composto, com 2 ou mais núcleos. Então, observe que a ação de terminar o namoro recai sobre Ana Maria, que é o núcleo, Joaquim, que é o outro núcleo. Eu, você e o nosso cão estamos perdidos mais uma vez. E sobre o que se está falando nessa oração? Eu, você e o nosso cão. Observe que nós temos aí 3 elementos. O primeiro, eu, tá? O segundo, você. E o terceiro, o nosso cão. Acontece que o nosso cão, nós temos uma expressão formada aí, né? O nosso cão. Mas quem está perdido de fato aí? Naturalmente que é o substantivo cão. Ele é o núcleo. Então, quais são os núcleos desse sujeito? Eu, você, cão. O sujeito oculto, também chamado de elíptico, desinencial ou implícito, é tudo a mesma coisa. Pode ser identificado pelo contexto e pela conjugação verbal presente na oração. Por exemplo, no trajeto para casa, passei pelo parque da cidade. Passei, quem passou? Eu. Podemos identificar a primeira pessoa do singular. Eu. Logo, no trajeto para casa, eu passei pelo parque da cidade. Então, sujeito oculto. O que é o sujeito indeterminado? É aquele que não podemos identificar o agente da ação, nem pelo contexto, nem pela terminação verbal do enunciado. Significa dizer na prática o seguinte: eu sei que existe um agente naquela ação verbal, mas não dá para identificar. Vamos ver 2 maneiras de reconhecer o sujeito de uma oração como sujeito indeterminado. Primeira, com o verbo na terceira pessoa do plural, que não se refere a nenhum substantivo citado anteriormente na oração. Por exemplo, disseram que ele foi eleito. Disseram. Quem disse? Ninguém sabe. Disseram. Capturaram o fugitivo. Não tem como eu saber quem é o agente dessa ação de capturar. Falavam mal o tempo todo. Quem falava mal? Não sei. Pela frase eu não tenho como saber. O segundo, com pronome se e verbo na terceira pessoa do singular, de modo que não se consegue identificar quem pratica a ação. Por exemplo, acorda-se feliz. É muito vago, isso é falado de uma maneira muito geral. Não fala especificamente de alguém, acorda-se feliz. Necessita-se de pessoas jovens. Nessas situações, necessita-se de pessoas. Não está claro quem que necessita de pessoas jovens. Não está determinado na oração, então o sujeito indeterminado. Nem sempre se é justo nesse mundo. Então, nesse caso, nem sempre se é justo nesse mundo, também sujeito indeterminado. Nem sempre se é justo. Isso é falado de forma vaga, não estou falando especificamente de ninguém. Então é isso, gente. Nós vamos encerrar por aqui. Fiquem com Deus, acompanhem as atividades na sala virtual, no WhatsApp, no material impresso na escola, que eu espero que a gente consiga ainda voltar para as nossas aulas presenciais, na nossa escola, com os nossos colegas, né? Tenho certeza que todos estão com saudade disso, mas isso vai passar e a gente vai voltar. Bacana? Tchau!